Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao culto de celebração ao Senhor nosso Deus. Esse culto, irmãos, ele é desenvolvido pela Igreja Batista Central aqui em Cordeiro, e para a gente é uma alegria poder compartilhar esse momento de culto e de celebração ao Senhor junto com você, mesmo aí na sua casa, mesmo no trabalho, onde quer que você esteja. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, tá certo? Ainda, irmãos, dirigindo o culto aqui de casa, né, por conta dessa pandemia, tá certo? Mas tenho certeza, irmãos, que será um culto abençoado, que a presença do Espírito Santo de Deus possa repousar no teu coração, tá certo? E por isso eu quero convidar você desde já a orar junto comigo e pedir a bênção do Senhor, né, sobre todas as atividades que vão acontecer nesse momento, tá certo? Feche teus olhos, se você puder, e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, como igreja e como teu povo, nós queremos render graças e louvores ao Senhor por mais, meu Deus, um culto de celebração a ti. Deus, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Que tudo, meu Deus, que venhamos fazer seja para o louvor da tua glória. Eu peço a tua bênção, meu Pai, sobre os irmãos que nos escutam, meu Pai, pela internet, pelos canais, meu Deus, da internet, Facebook, YouTube, Instagram. Ó Deus, que eles sejam muito abençoados. Permanece conosco, visita cada lar nessa hora, mais uma vez eu te peço. Essa é a nossa oração e súplica, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos, você é convidado a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, tá certo? Provérbios capítulo 2, tá certo? Provérbios capítulo 2, ou Provérbios 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Provérbios 2, versículo 1 ao verso 5. Enquanto você se encontra, mais uma vez eu quero dizer aos amados que vocês são muito bem-vindos, tá certo? E para a gente é uma alegria poder compartilhar esse momento de culto com cada um dos irmãos. Provérbios 2, verso 1, assim diz a Bíblia Sagrada. Filho meu, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Palavras, irmãos, do sábio Salomão, e é um convite, né, para cada um de nós a buscar essa sabedoria, irmãos. E se a gente encontra essa sabedoria, segundo o texto que acabamos de ler, irmãos, nós vamos entender o que é temer ao Senhor e vamos, irmãos, ter mais entendimento, né, do Senhor nosso Deus. Teremos mais conhecimento, né, através da sua palavra. Então, que Deus possa aplicar esse texto, né, que foi lido em cada coração, que nós possamos, irmãos, buscar a cada dia essa sabedoria, tá certo? Ao qual foi mencionada pelo sábio Salomão. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, se você puder, e vamos nessa oração agradecer ao Senhor por essa porção da sua palavra. Feche os teus olhos. Deus, mais uma vez, em tua presença, nós queremos render graças e louvores agora, meu Senhor, pelo texto sagrado que foi lido. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa aplicar essa palavra em cada coração e que nós possamos, Senhor, buscar essa sabedoria. E se assim o fizermos, meu Pai, a tua palavra nos diz que nós podemos entender o que é temer ao Senhor, a ter conhecimento de ti, meu Pai. E eu peço, meu Deus, nós suplicamos nessa hora que o teu Espírito Santo possa fazer esse mover em nossa mente e nosso coração. Essa é a minha súplica junto com teus filhos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos, nós vamos ouvir
né, cantar também louvores ao Senhor nosso Deus, adorar a Jesus, irmãos, ao Senhor Jesus, com o ministério de louvor. Que você possa, irmãos, nesse momento ter a sua mente, seu coração voltado para tudo que vai ser entoado. Tenho certeza que Deus há de falar ao teu coração nesse instante. Pai, Senhor, igreja, com muita alegria que estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Deixo para a meditação de toda a igreja, e para mim também para a nossa, Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Vamos agradecer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia. Deus, nós viemos nos esvaziar de nós mesmos. Glória a Deus. Que venha aqui tu possa nos encher, Senhor, de mais de ti, em nome de Jesus. Nós venhamos reconhecer que sem ti nós somos absolutamente nada, pois só tu és o Senhor. Aleluia.
ti. Mais e mais de ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti. Mais e mais de ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Possamos ter um coração que seja moldado pelo Senhor. Que nós venhamos ter um coração que venha ser segundo o coração de Deus. Que nós venhamos fazer a vontade dEle. Ler, aprender e repassar o que aprendemos mediante o que lemos a sua palavra. Amém? Dai-me um coração, segundo teu coração.
Jesus, muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Oh, la, 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 la. Yeah, yeah, yeah. Dai-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, Jesus. Centro da sua vontade, centro da tua vontade. Eu porto seguro. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Glória a Deus, que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família. Fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por tudo que ouvimos. Tenho certeza de que Deus ele ministrou uma palavra ao teu coração e que você também possa ter aproveitado esse momento, né, para glorificar ao Senhor, adorar o seu nome. Porque, como costumamos dizer, irmãos, o Senhor é digno, sim, do nosso louvor, né, da nossa canção, do nosso fôlego de vida. Que você possa ter aproveitado esse momento, irmãos, para levar teus pensamentos ao Senhor e adorar o seu santo nome. Nesse instante, irmãos, nós também queremos, né, rever, né, as atividades, né, da nossa igreja. E hoje nós escolhemos, irmãos, um vídeo, né, do Ministério de Gesto Primícias, irmãos. Tá certo? Para que a gente possa, né, matar um pouquinho da saudade das atividades da nossa igreja. Tá certo? Então que você possa aí glorificar ao nome do Senhor junto com o Ministério de Gesto Primícias, irmãos. Com certeza, Deus ele vai continuar ministrando ao teu coração.
graças a Deus, irmãos, é bom, né, rever as atividades da igreja, os departamentos, rever as meninas aí glorificando ao Senhor nosso Deus. É motivo de alegria, irmãos. E o nosso desejo é a cada culto, irmãos, estar trazendo nesses momentos para que a gente possa sentir-se mais em casa, recordar as atividades que já foram desenvolvidas aí em nossa igreja, tá certo? Então, desde já passa uma tarefa de casa para os presidentes de departamentos. Se você já tiver aí um vídeo, né, na cabeça, né, que você sabe que foi filmado aí na nossa igreja, tá certo? E aí você pode estar mandando para a gente, procura aí um vídeo com a imagem legal, um som bom, tá certo? Para que a gente possa também estar introduzindo a tua participação em nossos cultos, né? Enquanto a gente não consegue ainda se reunir por conta dessa quarentena, a gente vai, irmãos, matando a saudade e revivendo os momentos aí de celebração no templo junto com vocês. E agora, irmãos, nós vamos ver mais um vídeo, agora em homenagem às mães. Hoje, irmãos, é um dia especial, é o Dia das Mães, e desde já eu quero dar meus parabéns a todas as mamães, tá certo? Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês, minhas irmãs e mamães. Que esse dia possa ter sido um dia feliz, né, de alegria no seu coração. Que Deus possa, né, continuar derramando sabedoria sobre vocês, tá certo? Penso, irmãos, que a maternidade é um ministério, é uma graça, tá certo? Que você possa se regozijar em Deus pela alegria da maternidade. Eu costumo dizer, irmãos, que a mulher já se sente mãe quando ela sabe, né, que está grávida, quando ela sente a gravidez. O homem não, irmãos. O homem se sente pai quando pega o seu filho no braço. Mas a mulher não, ela tem esse privilégio, né, de quando perceber-se grávida, ali, irmãos, já nasce o amor no coração dela, ela já começa a pensar diferente, sentir diferente. Isso é bênção de Deus para vocês, mulheres. Então, glorifiquem ao Senhor por esse privilégio de ser mãe. Eu quero aproveitar esse momento, mandar um beijo grande para minha mãe também, né? Em 39 anos, irmãos, é a primeira vez que a gente não está, né, não se encontra, né, para comemorar um Dia das Mães, tá certo? A gente se falou por telefone, pelo vídeo, né, mas, né, devido a essa pandemia, a gente não pôde se ver, né, fisicamente, presencialmente, mas eu quero dizer que amo muito você, minha mãe. Deus possa continuar abençoando sua vida, sua casa, tá certo? Também um beijo, né, para minha esposa, mamãe Andresa, também para minha sogra, um beijo para minha sogra, mamãe Vera, e todas as mamães, né, da nossa congregação, e as mamães que nos assistem também aí, né, por essa transmissão, sejam muito abençoadas em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir e ver essa mensagem? Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer
por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filha, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Eu diga, vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Que bom, irmãos, nesse momento de homenagem. Foi simples, irmãos, mas pode ter certeza, feita com muito carinho para você, mãe, que você possa sentir-se muito acolhida pelo Senhor nosso Deus, amada pela sua família, pelos seus filhos. Nós sabemos da importância e do valor que vocês têm. Então, um grande abraço para vocês. Deus possa continuar abençoando a vida de todas as mamães, tá certo? Nesse instante, irmãos, eu queria lembrar os avisos da semana, tá certo? Mesmo sem as atividades presenciais, né, na igreja, mas o culto de doutrina vai acontecer, irmãos, pela internet, tá certo? Pelo nosso canal no YouTube, tá bom? E aí a gente vai continuar estudando o livro do profeta Malaquias. Você possa estar acompanhando, né? Se você está nos ouvindo e não assistiu, né, as aulas anteriores, né? Você pode ir lá no meu Facebook, tá certo? Você pode acompanhar. Já tivemos 3 aulas, tá certo? 3 cultos de doutrina sobre o livro do profeta Malaquias e vamos dar continuidade nessa próxima terça-feira, a partir das 19h30, tá certo? Vai ser pelo meu canal no YouTube, a gente vai estar disponibilizando o link, né, pelo Facebook, tá certo? Também pelo grupo de WhatsApp da igreja, mas você que não é da igreja, você vai ter a oportunidade de nos acompanhar, né, pelo link que a gente vai disponibilizar pelo Facebook e também pelo Instagram, tá certo? Com certeza, irmãos, Deus vai continuar ministrando aos nossos corações. Isto tem sido uma bênção, tá certo? O retorno que eu tenho tido dos irmãos é um retorno bem positivo. E eu tenho certeza, irmãos, que a mensagem do profeta Malaquias continua sendo uma mensagem bem viva e atual para os nossos dias, tá certo? Então, que você possa estar nos acompanhando também na próxima terça-feira, 19h30, pelo meu canal no YouTube, e o link vai ser disponibilizado pelo Facebook. Quarta-feira, irmãos, temos culto de doutrina também pela nossa igreja central, na Igreja Batista Central do Curado 2. O canal da igreja é IBC Curado 2. Tenho certeza que Deus também tem uma palavra abençoada, né, ao teu coração. Então, terça-feira, assiste conosco. Quarta-feira, pelo canal da Igreja do Curado 2, Igreja Batista Central do Curado 2. Domingo, irmãos, pela manhã, Escola Dominical, também transmitido pelo YouTube, no canal da Igreja Central do Curado 2, IBC Curado 2, a partir das 9h da manhã, tá certo? Então, os irmãos, né, que puderem e tiverem desejo de aprender um pouco mais da palavra do Senhor,
Então, a Igreja Central do Curado e a nossa congregação, irmãos, com esses canais de comunicação para continuar, né, levando aí a mensagem do Evangelho ao coração do povo, ao teu coração. E domingo à noite, irmãos, culto de celebração ao Senhor, às 19 horas, também transmitido pelo meu canal no YouTube, o link disponibilizado, né, pelo Facebook e pelo WhatsApp da nossa congregação, para que os irmãos possam estar, né, compartilhando, né, e também acompanhando, principalmente, né, as atividades da sua igreja, nesse momento de pandemia. Nesse momento, irmãos, eu quero orar, tá certo? Quero orar pelos aniversariantes da semana. Dia 5 completou aniversário o Gilberton, tá certo? Dia 8, a irmã Missuele, tá certo? Dia 10, hoje, irmãos, irmã Antônia, muito bem, irmã Antônia. Então, bolo hoje na casa da irmã Antônia e também na casa do Gilberson. Gilberton fez aniversário dia 5 e hoje Gilberson faz aniversário dia 10, então festa aí também na casa de Glaucio, né, dona Glaucio. Então nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e depois da leitura, irmãos, nós vamos orar por esses irmãos que completaram idade nova. Gilberton dia 5, dia 8, irmã Missuele, hoje irmã Antônia e Gilberson. Então hoje tem festa na casa desses irmãos e o povo está tudo convidado. Mais uma vez estamos brincando com os irmãos. Vamos respeitar, irmãos, a quarentena. Mas, irmãos, que Deus possa multiplicar nessa data por muitos e muitos anos, com saúde, com bênção sobre a vida de vocês. Que a ação do Espírito Santo possa ser a companheira de cada um de vocês. Nós vamos orar já já por você. Vamos fazer logo a leitura da palavra do Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, vamos ler apenas 2 versos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e versículo de número 7. Deuteronômio, irmãos. Enquanto os irmãos se encontram, né, na busca aí pelo livro Deuteronômio, eu quero mais uma vez, você que chegou, né, depois do início do culto, quer dizer que você é muito bem-vindo, tá certo? É esse momento de celebração ao Senhor nosso Deus. Esse culto é dirigido pela Igreja Batista Central do Cordeiro, mas para a gente é sempre uma alegria, você, independente da sua igreja, da sua denominação, da sua religião, ou até você que não tem religião, porque nós não estamos aqui pregando religião, certo? Nós estamos aqui pregando a Cristo, né? Ele é a única esperança para a tua vida, para a tua alma, para o teu coração. Então você é muito bem-vindo e meu desejo é que você permaneça, né, no final do culto, porque tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração, ao coração da tua família. Hoje, Dia das Mães, em Dia das Mães, irmãos, nós procuramos sempre trazer uma reflexão da palavra do Senhor ao coração das mamães, mas com foco em toda a família, tá certo? Então, hoje a gente quer ministrar o coração da família como um todo. E por quê, pastor? Porque eu entendo que a mãe, irmãos, é esse grande, né, elo de ligação da família, né? Então, Dia das Mães, a família se encontra, é uma festa. Então, irmãos, nada mais justo do que trazer uma palavra ao coração das mamães, dos papais, dos filhos, e tenho certeza que Deus ele há de ministrar a sua palavra aos nossos corações nesse instante, tá certo? Vamos fazer a leitura da palavra? Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 e 7 apenas. Assim diz a palavra do Senhor. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Palavra de Deus, irmãos, Deus falando ao seu servo Moisés para que ele pudesse transmitir essas verdades ao coração do povo. Mas nesse instante, irmãos, nós queremos orar agradecendo a Deus pela leitura da palavra, pedir que seu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e mais uma vez orar, né, lembrar dos nossos aniversariantes.
Gilberton, Missuele, irmã Antônia e Gilberson. Feche teus olhos e vamos buscar a presença do Senhor em oração nesse instante. Deus, mais uma vez em tua presença, através de orações, nós queremos render graças e louvores a ti, primeiro pela tua palavra que foi lida, Pai. Deus, que a tua palavra possa encontrar morada em cada coração. Senhor, traz a revelação e o entendimento, porque como sempre declaramos que sem ti nada podemos fazer. Fala o coração das mamães, dos papais, dos filhos, toda a casa, que sejamos muito abençoados pela tua santa palavra. Nesse instante, Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre os aniversariantes. Abençoa o Gilberto, abençoa a Missuele, irmã Antônia, o Gilberson, meu pai. Deus, que essa data possa se renovar por muitos e muitos anos, que eles tenham paz, alegria, gozo no coração e na alma, que o Senhor possa contemplar o desejo do coração dos teus filhos. Nós abençoamos a casa e a família de cada um dos teus servos, nós declaramos a tua bênção e a tua paz. Essa é a minha súplica junto com a tua igreja. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos no Dia das Mães, como acabei de dizer, nós sempre procuramos trazer ao coração da igreja essa reflexão, irmãos, essa mensagem que nos provoque a pensar. E pensar em quê, irmãos? Pensar na nossa casa, pensar na nossa família, tá certo? Como eu disse, irmãos, o grande vínculo, irmãos, de ligação entre a família ainda continua sendo a figura da mãe. A mãe, irmãos, parece ser uma figura que busca ligar os filhos aos pais, o filho aos avós, aos tios. Geralmente, irmãos, quando temos dificuldade, a primeira pessoa que a gente busca parece que sempre é o colo da mãe, tá certo? E por isso, nós sempre buscamos trazer essa mensagem no Dia das Mães, também no Dia dos Pais, trazendo ao coração da família, porque eu sei que a família se une e se reúne nesse dia para celebrar. E quando nós observamos, irmãos, o texto que nós lemos, essa orientação de Deus a Moisés, para que ele possa instruir o povo, é bem importante, irmãos, e sempre que temos oportunidade, estamos trazendo esse texto ao coração dos irmãos, aos pais aqui da igreja e de outras igrejas e oportunidades que nós temos de falar a paz, irmãos. Esse momento em que Deus chama a Moisés e diz: olha, Moisés, é importante que você pratique a lei, é importante que você leve a lei ao coração das pessoas, é importante que você sente com os pais, com os chefes de família e venha instruir esses pais para que levem essa instrução ao coração dos seus filhos. E quando fazer isso? Sempre essa orientação de Deus. Sempre, irmãos. De manhã, de tarde, de noite, quando você estiver em casa, quando você estiver andando na rua, na hora de dormir, quando você se levantar. Ou seja, o desejo de Deus, irmãos, é que a mensagem, a sua mensagem, a sua lei, as ordenanças, elas não fossem esquecidas, mas sim guardadas no coração da família. E sobre os pais, irmãos, estava essa responsabilidade de ensinar os seus filhos os preceitos do Senhor. E por isso, irmãos, a gente entende que a função dos pais é dessa transmissão, uma das funções dos pais é transmitir esse conhecimento de Deus aos seus filhos. Penso, irmãos, que como pai, como mãe, a responsabilidade é muito grande. E uma dessas responsabilidades que está sobre a paternidade e a maternidade, hoje de forma especial falando ao coração das mamães, é de transmitir, irmãos, essa fé ao coração dos seus filhos. É também, irmãos, de derramar ou manifestar amor ao coração dos seus filhos. Isso sim é um compromisso e a função do pai. O pai precisa apresentar Deus aos seus filhos. O pai precisa apresentar e viver uma vida de amor para com seus filhos. E penso, irmãos, que
uma família que não traz, né, a presença de Deus, ou não convida a presença de Deus, né, para fazer parte, né, desse contexto familiar, eu penso, irmãos, que ela pode ter dificuldade, sim, em conviver, né? Ela pode sentir, irmão, dificuldade, né? em derramar ou trazer fé ao coração do filho. Então, em primeiro lugar, eu penso que nesse Dia das Mães, mensagem ao coração das mães, mensagem ao coração dos pais, mensagem ao coração da família, em primeiro lugar, mãe e pai, procure apresentar Jesus, o caminho da salvação e o caminho da bênção para a vida dos seus filhos. Segundo, a função dos pais é amar e amar os seus filhos, demonstrar amor para os seus filhos. No mundo, irmãos, de tanto desamor, é importante que os nossos filhos eles sintam-se amados dentro da sua casa. E principalmente amado por você, pai e mãe. Tá certo? Então, função dos pais é apresentar Deus, apresentar Jesus, apresentar o caminho da bênção, o caminho da salvação, derramar amor sobre os seus filhos. O amor, irmãos, é que dá sustentação à família, tá certo? A função dos pais é educar os seus filhos, e aí vem também essa orientação do texto que nós lemos, eduque, né? Mostre aos seus filhos, né, o caminho do Senhor, mas agora eu falo da educação secular, tá certo? Eduque seus filhos, procure apresentar, né, o mundo aos seus filhos, né, para que eles possam, né, ter uma visão do que é o mundo lá fora. Porque muitas vezes os pais criam os filhos para si, protegem os filhos tanto que quando o filho cresce, o menino não consegue desenvolver no mundo aí fora. Então, apresente Cristo aos seus filhos, derrame amor sobre os seus filhos, eduque seus filhos, e a função dos pais é proteger os seus filhos. A casa, irmãos, precisa ser um ambiente de proteção. A sua casa precisa ser um lar para seus filhos. Então, mãe, então, pai, se a sua casa não é esse lar, esse ambiente de proteção, a palavra de Deus para o teu coração nesse dia é isso, né? Transforme a sua casa num lar, transforme a sua casa num lugar onde Deus se faz presente, transforme a sua casa onde o amor se faz presente, transforme, né, o seu comportamento como pai e mãe, que educa os seus filhos, educa na lei do Senhor, mas também prepara o seu filho para o mundo, na educação secular, na educação como um cidadão, como um homem, uma mulher de bem. E proteja os seus filhos. Proteja os seus filhos desse mundo mau, proteja os seus filhos de tantas coisas ruins que estão à nossa volta. Então o compromisso é seu, pai e mãe, de educar, de formar, de proteger, de amar os seus filhos. Tá certo? Então, irmãos, para introduzirmos, né, o assunto de hoje, a mensagem de hoje, eu já convido a você a refletir sobre essas verdades. Pois nós precisamos entender, irmãos, que uma família, né, para que ela possa crescer forte, abençoada e abençoadora, ela precisa, irmãos, vivenciar esses preceitos básicos, irmãos, de uma família cristã. De uma família, irmãos, que professa a Cristo, e uma família que busca e quer viver uma felicidade, irmãos, que seja direcionada pelo Senhor nosso Deus e pautada na sua palavra. E para isso, irmãos, nós precisamos entender que educar, irmãos, não é simplesmente despejar conhecimento, regras e valores na cabeça dos nossos filhos. Educar não é isso, irmãos. Falar, transmitir. Não, irmãos. Educar, irmãos, é procurar desenvolver no outro, né, valores, atitudes. É desenvolver no outro, irmãos, né, uma capacidade, irmãos, que ele possa, né, por si mesmo, enxergar o mundo à sua volta
E através desse desenvolvimento, irmãos, desse enxergar o mundo à sua volta, ele vai, irmãos, entender todo o processo e a dinâmica da vida. Ou seja, educar, irmãos, é criar meios, é dar oportunidade de crescimento para os nossos filhos. Os pais precisam, irmãos, primeiro ter, essa visão de mundo. Os pais precisam, irmãos, praticar esses valores, esses preceitos éticos e morais. E assim, irmãos, ele vai ter condições de favorecer, nessa dinâmica da vida, aos seus filhos a desenvolver essas capacidades. Então, irmãos, educar é promover esse desenvolvimento, esse conjunto, irmãos, de valores que está tão esquecido e perdido na sociedade que a gente vive. Então, irmãos, nós enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, repito, em especial você, mãe, você precisa entender que tudo isso que estamos falando, ele nasce, ou essas condições, ela nasce dentro das nossas casas. Ela não nasce na rua, ela não nasce na escola, ela não nasce em qualquer outro ambiente. Ela nasce dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Precisamos entender que sobre nós está essa responsabilidade. Amém, meus irmãos? Entenda isso. Educar não é despejar regras e valores. Eu sempre costumo dizer, regra limita, mas quando você educa, você está provocando transformação, assim como o Evangelho. A gente sempre costuma dizer, religião limita, o Evangelho transforma. A mesma coisa, irmãos, é no processo de formação e de educação. Despejar conhecimento, irmãos, não ajuda em nada. A gente precisa, irmãos, buscar desenvolver no outro essa capacidade. Onde a gente vai fazer isso? Dentro da nossa casa. O pai e a mãe, irmãos, precisam ser esse agente de transformação dentro do seu lar. E a gente precisa entender, irmãos, assim como Deus orientou Moisés. Deus, irmãos, na sua sabedoria infinita, porque nosso Deus é um Deus sábio, um Deus inteligente, ele já estava dizendo isso há quantos anos atrás? Olha, Moisés, é importante que os pais sejam responsáveis na construção e na formação dos seus filhos. Deus poderia muito bem chamar Moisés e dizer para Moisés, olha, Moisés, ensina a todas as pessoas e fica limitado a você, porque você é o líder. Mas Deus, irmãos, na sua sabedoria, ele disse, olha, Moisés, você vai dizer ao povo, mas você vai chamar os pais. Diga ao povo e fale em especial aos pais. Pais, vocês são responsáveis na formação dos seus filhos. Vocês vão, inculcar nos seus filhos essas verdades. Ou seja, Deus, irmãos, está reafirmando, ou nós estamos reafirmando aquilo que Deus já falou. Estamos reafirmando, irmãos, aquilo que está na palavra do Senhor. Deus está dizendo que está sobre os pais, irmãos, derramar ou transmitir, desenvolver, nos seus filhos a capacidade, irmãos, de ser um bom cidadão, desenvolver nos seus filhos, irmãos, a capacidade de ter fé no coração, gerar fé no coração dos filhos. É responsabilidade, irmãos, da família, tá certo? Como diz, o sábio Salomão, em transmitir esse conhecimento para o filho. E se o filho for bem instruído, ele vai ser uma pessoa sábia, ele vai colocar esses ensinos na sua cabeça como um diadema, como diz o sábio Salomão, ele vai pendurar no seu pescoço como um cordão, e isso vai ser como um adorno para ele, mas não no simples fato de adornar o seu exterior, mas um adorno que vai representar o que está dentro do seu coração, do seu entendimento. Deus, irmãos, ele convida o pai e a mãe a essa grande responsabilidade. E eu confesso para os irmãos
Não é fácil educar. Educar é difícil, irmãos, principalmente nos dias de hoje, né? Com a comunicação aí fácil, a internet, irmãos, ligando o mundo, culturas diferentes, pensamentos diferentes. O nordestino, irmãos, de tanto ver a internet, os vídeos da internet, fala carioquês. O carioquês, irmãos, fala nordestino. Ou seja, cada vez mais a cultura vai se misturando. A gente assiste, irmãos, tantas coisas, a gente vê tanto noticiário, a gente vê o quanto as famílias são diferentes umas das outras. Eu não falo, irmãos, de poder aquisitivo. Eu falo, irmãos, em forma de conduzir a sua família. Cada um conduz, irmãos, de uma forma diferente, ou da forma com que se acha mais interessante, ou mais fácil, ou mais cômodo. Então, educar é difícil. Porque você ensina algo para o seu filho, mas ele vai na casa do colega, ele vê um ensino diferente, ele vê na internet um ensino diferente, ele vê na novela um ensino diferente, e ele começa a fazer comparações. E por isso, irmãos, a importância de sentar com os nossos filhos e dizer, olha, aqui em casa é desse jeito, porque nós entendemos que assim é melhor, nós entendemos que esse é o caminho da bênção, nós entendemos que essa é a orientação de Deus aos nossos corações. Isso precisa estar claro, irmãos. Por isso que eu falei que educar não é despejar informação. Educar, irmãos, é provocar o outro a pensar, é dar condições para o outro desenvolver, para que o outro possa entender. Quando a gente fala, irmãos, em apresentar a Cristo, para que seu filho possa desenvolver fé no coração, não é simplesmente levar o menino para a igreja, é mostrar para o teu filho o quão bom é servir a Jesus. Não só, irmãos, com as experiências que a gente encontra na palavra de Deus, mas apresentar para o teu filho as experiências que você construiu com o Senhor. Mostrar para o teu filho o quanto é bom servir a Cristo com exemplos práticos. A saúde que você tem, o emprego que você tem, a casa que você tem, a alegria que você tem. Ela tem uma origem e ela é originada no coração de Deus. E Deus planta isso no teu coração. Deus derrama a graça e esses benefícios sobre a nossa vida. Mas isso não é despejar conhecimento, irmão. Simplesmente é apresentar aos nossos filhos isso, irmãos, como algo positivo, algo que você está vivendo, algo que você acredita, porque é real para você. E tudo isso, irmãos, é construído dentro da nossa casa, da nossa família. A nossa família é esse berço, irmãos, onde nós vamos desenvolver os nossos filhos. Tudo começa dentro da nossa casa. Tá certo? É bem verdade, irmãos, que, como eu falei, essa modernidade, tudo fica muito mais difícil, muito mais complicado. Mas quando a gente, irmãos, assume esse compromisso com o Senhor, entendendo que os meus filhos é uma herança do Senhor, que os meus filhos é um presente de Deus, tudo parece, irmãos, tomar um sentido diferente. Tudo, irmãos, parece fazer um sentido lógico. Quando eu entendo tudo isso, quando eu entendo que meu filho é uma herança do Senhor, quando eu entendo, irmãos, que sobre mim existe uma responsabilidade, sobre a minha casa, sobre a minha família, quando eu entendo tudo isso, irmãos, o exercício da paternidade ou da maternidade, o exercício de ser o líder dessa família, tudo, irmãos, ganha um sentido lógico, um sentido diferente. Então eu preciso entender que a minha casa é o berço, né, para essa formação dos meus filhos. E para isso, irmãos, eu preciso obedecer alguns passos para ter sucesso. Primeiro, irmãos, eu preciso ensinar aos meus filhos pelo exemplo. É aquilo que eu acabei de dizer. Seja esse exemplo. Mostre aos seus filhos o quanto é bom servir a Cristo. E agora, irmãos, em ensinar pelo exemplo, não adianta
né, preparar o teu filho para o mundo, a ser um melhor cidadão, né, um cidadão respeitado de moral, se você não pratica isso. Então, a primeira verdade, irmãos, quando nós entendemos que a nossa casa é esse berço para a formação dos nossos filhos, em primeiro lugar, eu preciso ensinar pelo exemplo. E aí eu me lembro de uma ilustração, irmãos. Quando a gente vai andar de avião, os comissários de bordo, a aeromoça, né, ele começa a dar algumas orientações. Eles, olha, se caso tenha alguma emergência, vão cair máscaras. Eles, olha, coloque primeiro a máscara em você e depois você vai colocar a máscara no seu filho, se você estiver acompanhado com o seu filho. Se o filho for pequeno, for uma criança. Ou seja, primeiro, cuide de você, para depois você cuidar do outro. E quando a gente olha na dinâmica, irmãos, o que é que ela estava querendo dizer, né, o comissário ou a aeromoça? Se você primeiro colocar máscara no seu filho, ele pode rejeitar aquilo, ele não vai entender aquilo. Mas se você coloca primeiro em você, ele vai dizer, olha, o meu pai colocou, a minha mãe colocou, então é importante que eu coloque também, ou seja, o exemplo. Nós precisamos, irmãos, antes de ensinar, eu preciso viver aquilo que eu estou ensinando. Antes, irmãos, de dizer faça, eu preciso fazer. A gente precisa, irmãos, parar com essa história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Cuide de você, pratique as coisas boas, pratique as verdades que precisam ser vividas. E vivendo essas verdades, o teu filho vai aprender só em te observar, pai e mãe. Então, viva uma vida de integridade. Seja justo, procure viver a justiça. Procure amar o próximo, porque isso é um princípio, irmãos, do Evangelho. Se eu não amo meu próximo, como eu posso amar a um Deus? Amar a Deus, melhor dizendo. Porque só existe um. Então, o princípio é esse. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Porque se eu não amo meu próximo, como eu posso amar a Deus? O próximo que eu estou vendo, eu não consigo amar. Imagina como amar um Deus que eu não consigo enxergar com os meus olhos. Então, ensinar pelo exemplo. Viva uma vida justa, uma vida honesta. Ame as pessoas. Ensine o seu filho o valor das pessoas. Viva, irmãos, uma vida de mordomia cristã. Porque se estamos aqui, irmãos, estamos para, primeiro, glorificar ao Senhor. Nós glorificamos ao Senhor, irmãos, no exercício desse amor, servindo ao próximo. Eu preciso viver, irmãos, essa verdade. Para que meus filhos possam crescer, irmãos, entendendo. Eu preciso ser justo, eu preciso amar as pessoas, eu estou aqui para servir as pessoas. Eu preciso, irmãos, ter uma vida de comunhão com Deus, não ser um religioso, não ser um frequentador de igreja. Porque, irmãos, infelizmente, os tempos estão aí repletos de pessoas, sejam templos evangélicos, católicos, seja qual for a religião. Como eu disse, nós estamos aqui pregando religião. A gente está aqui pregando o Evangelho, pregando a Cristo. Porque Jesus está acima das religiões. Então, irmãos, o mundo está cansado de religiosidade. O mundo está precisando de pessoas com seu coração e sua mente transformada. Então, se eu quero que meu filho, os meus filhos, eles sejam, né, homens e mulheres melhores para uma sociedade, soltar os meus filhos numa sociedade, né, e que essa sociedade seja justa, eu preciso, né, liberar pessoas justas e honestas nessa sociedade. Então, irmãos, rompa essa religiosidade, se você é um religioso, e Deus te convida neste dia a viver o Evangelho, a ser exemplo de um cristão para a tua família, para a tua casa, principalmente para os teus filhos. Então, primeira coisa, se eu entendo que a minha casa é o berço da formação dos meus filhos, em primeiro lugar eu preciso ensinar pelo exemplo. Em segundo,
Eu preciso melhor administrar o meu tempo. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo sobre isso. Nós estamos administrando mal o nosso tempo, irmãos. E principalmente, agora voltando a falar o coração do pai e da mãe. Invista tempo no seu filho. Estar com o nosso filho não é perder tempo. É um investimento, pai e mãe. E a gente muitas vezes transfere, né, essa responsabilidade de estar com nossos filhos para a escola, transfere para a igreja. Quando não tem a possibilidade de estar na igreja ou na escola, deixa de frente para a televisão, deixa de frente para a internet. E muitas vezes a gente nem acompanha o que nossos filhos estão vendo. Em contrapartida, o que é que nós estamos fazendo? Estamos jogando o nosso tempo no lixo. Deixamos nossos filhos de frente à TV e vamos também ver outras coisas de frente da TV ou da internet, irmãos. E aí gente que deixa de estar com a família, com os filhos, educando, orientando, para estar vendo novela. E o que é que está aprendendo com a novela? A não valorizar a família. O que é que está aprendendo com a novela? Muitas vezes a trair. Trair o marido, trair a mulher, trair a família como um todo. Violência, irmãos, prostituição, lascívia. Infelizmente, irmãos, as novelas têm derramado lixo dentro das casas. E aí a gente abre esse parênteses nesse instante. Pai e mãe, pelo amor de Deus, não percam o seu tempo diante da televisão, trazendo porcaria para dentro da sua casa, para dentro da sua mente, do seu coração. Como a gente acabou de falar, seja exemplo para os seus filhos. Que tipo de exemplo você está trazendo para os seus filhos? Agarrado com a televisão, agarrado com a novela, aprendendo coisas que não convêm. E ensinando aos teus filhos a também viver essa vida. Porque, infelizmente, irmãos, as pessoas costumam dizer que a vida imita a arte. Eu acho que não. Eu acho que não, irmãos. Eu penso que, né, as pessoas, né, elas foram aprendendo isso desde pequeno. Né? A televisão estava aí, né, ensinando, e aí as pessoas aprenderam a tudo isso que a novela ensinou, tá certo? E aí agora isso já está embutido na cabeça das pessoas, e aí está uma sociedade corrompida como a gente vive hoje. Então essa história de que a vida imita a arte, não. A arte, irmãos, infelizmente essa porcaria que é dita como arte, que está lá nas novelas, em muitas novelas, tá certo? Ela doutrinou as pessoas. E aí é muito fácil agora dizer, né, que a gente imita, né, a arte. Não. Então, pai e mãe, pega o tempo que você tem, desliga a televisão e senta com o teu filho. Vai ler um livro, vai contar uma história, vai relembrar a tua época de infância, né? Vai ensinar coisas boas para os teus filhos. Senta com a palavra de Deus, vai ler, vai meditar, vai orar junto com eles. Entroniza a Deus, ensina os teus filhos a buscar a presença do Senhor. Pega esse tempo aí que você tem e investe na tua família. Por que, irmãos? Se deixar para a internet tomar conta dos seus filhos, tá difícil, viu? Porque o que tem de coisas não educativas, que só puxa você para baixo, tá complicado, irmãos. Aí você vê, né, crianças, né, vestidas, né, com a roupa, né, totalmente, né, de adulto, despertando, né, o interesse de adultos por criança. Porque aprende na internet, aprende na novela, aprende na televisão. Criança já tem um espírito, né, de prostituição, porque aprendeu isso com a novela, aprendeu isso com a internet. As danças, irmãos, sensuais, pornográficas. E os filhos da gente ouvindo e assistindo isso. E os pais estão aonde? Vendo as mesmas coisas muitas vezes. Pegando o tempo que era para estar, né, investindo na família e jogando no lixo,
jogando o teu tempo no lixo e fazendo com que seus filhos também joguem o tempo deles precioso no lixo. E o pior de tudo, meus irmãos, os nossos filhos, as nossas crianças estão em processo de formação. É isso que você está formando. Então, meu amado irmão, você que me escuta, primeira coisa, seja exemplo e um bom exemplo para a tua família. Em segundo lugar, administre melhor o seu tempo. Senta com teu filho, vai com teu filho para uma praça, vai para uma praia, vai jogar futebol, vai brincar de boneca, de boneco. Eu tenho 2 meninas, vez outra eu estou aqui, irmão, brincando de boneca. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho, é isso que ela quer, é isso que ela espera de mim. Minha filha mais nova, a Mariana, tem 6 anos. Vez outra, sem ninguém para brincar. Papai, vamos brincar de boneca, irmãos. E a gente monta aqui, ó, é o tempo que a gente tem. Faça isso, meu irmão. Pega o seu tempo. E esse tempo, irmãos, que a gente perde, ele não volta mais. Eu posso até fazer tudo isso amanhã, mas hoje eu perdi. Então aproveita, meu irmão. Aproveita esse tempo que você tem. Hoje é dia das mães. As mães estão aí com seus filhos. A família está reunida. Ou se reuniu no dia de hoje. Pega esse momento. Chama todo mundo, né? Diz, olha, vamos aproveitar esse momento. Porque até nas reuniões de família hoje, é cada um, irmãos, com seu celular. Né? Tá todo mundo junto, mas separado. Junto fisicamente. Porque, irmãos, estão ali sentados à mesa ou na sala, mas cada um conectado. Nesse momento, irmãos, a pandemia parece até que ajudou. Porque agora as pessoas querem estar perto, né? E aí procura se falar mais. Meu Deus do céu, que mundo é esse que a gente está vivendo? Por fim, irmãos, se eu entendo que a minha casa, né, é esse berço para a formação dos meus filhos, primeiro, né? Seja exemplo. Segundo, administre melhor o seu tempo. E terceiro e último, irmãos, procure entender quais são os propósitos de ser uma família. Qual é o propósito de ser família, irmãos? Aí eu destaco em primeiro, irmãos, ser família, irmãos, é buscar promover essa companhia entre as pessoas. Como acabei de falar, as pessoas moram na mesma casa, mas estão distantes. Moram na mesma casa, mas cada um no seu quarto, ou um na cozinha, ou na sala, o outro no quarto, o outro no outro quarto, e cada um conectado com o mundo, do seu jeito. Ou pela internet, ou pelo rádio, ou pela televisão. Mas família, irmãos, não é isso. Família está próxima, está junto. Um dos objetivos e finalidades da família é essa promoção, irmãos, de acabar com a solidão do outro, completar o outro. E completar com a presença, com um abraço, com um afago, com um amor, como a gente disse no início. Que a família, irmãos, é um lugar onde a gente pratica, a gente vivencia o amor. Então, o propósito de ser família é justamente esse. Estar junto enquanto pessoas. O propósito da família, irmãos, é instruir os membros a buscarem a presença do Senhor. Irmãos, os tempos estão difíceis. O mundo está aí, não preciso apresentar o mundo para vocês. O mundo está indo para um buraco. E não pense que amanhã vai ser melhor, porque não vai. Porque o homem cada vez mais está se distanciando das verdades de Deus. E quanto mais eu me distancio de Deus, irmãos, mais o caos se instala na minha família e na sociedade como um todo. Nós estamos no momento que a gente precisa voltar-se para Deus. E a família existe para isso, um dos propósitos é esse. Eu preciso, como eu disse no início e ao longo do sermão da mensagem de hoje, busque a presença do Senhor. Que a sua casa seja esse ambiente, né, de ligação junto com Deus.
um ambiente onde seja proporcionado essa comunhão, né, entre vocês, membros da família, e a comunhão junto com o Senhor nosso Deus. Transmitir essa fé, esse crescimento, irmãos, espiritual. E também, irmãos, somos seres humanos. Crescer como pessoa, como cidadão, intelectualmente, fisicamente. A família tem esse objetivo, irmãos, em desenvolver, né, a criança como um todo, como um ser completo. E por fim, irmãos, e bem importante, a família, irmãos, o pai e a mãe, eles precisam viver a bênção de ser um casal. Como eu disse, você precisa dar exemplo, tá certo? Você precisa entender que esse exemplo, né, de marido e mulher, de esposo e de esposa, é muito importante na construção, né, do caráter, né, e da moral dos nossos filhos. Pai, respeite sua esposa. Mãe, respeite seu marido. Ame um ao outro. Troque palavras de carinho, de afeto. As discussões são inevitáveis muitas vezes, mas procura não discutir na frente dos filhos. E se vier a discutir, né, que chegue-se a um denominador comum e sem ofender um ao outro, porque isso é ruim na cabeça dos meninos, das crianças. Isso é ruim para a família, é ruim para você e ruim para a família como um todo. Então, o propósito da família, né, é promover esse ambiente de paz e de segurança. Então, o marido deve amar a esposa amar o marido, um respeitar o outro, mostrar para os filhos que o casamento ele é real e ele pode ser, sim, né, ele deve ser, melhor dizendo. O casamento deve ser, né, uma bênção na vida das pessoas. Fazendo isso, meu irmão, os teus filhos vão crescer com vigor, com coragem, né, animados, com a mente tranquila, num ambiente seguro de proteção. Um ambiente, irmãos, onde Deus é entronizado, um ambiente onde se sente amado, um ambiente onde se sente seguro, um ambiente onde os pais se amam, se respeitam, e ele tem esses pais como modelo e querem construir uma família igual a que ele tem em casa. Se seu filho não quer construir um lar, um ambiente familiar igual o seu, meu irmão, está complicado. Então é noite, irmãos, a gente rever esses preceitos, esses valores, porque essa é a vontade de Deus para a família. Então finalizo, né, convidando você, né, pai, mãe, filhos, né, a buscarem a presença do Senhor, tá certo? Meu desejo é que Deus possa fazer com que essa mensagem possa ser plantada no coração de cada um de vocês, tá certo? Eu quero orar, encerrando nesse momento, ainda não vou fazer a oração final. Eu quero orar primeiro pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar por você que está me ouvindo. Pedir que a tua casa seja um lar. Pedir que a tua casa seja esse berço, né, para a formação do teu filho, uma formação intelectual, uma formação de ética, de respeito e principalmente que a tua casa seja um berço, né, para a formação espiritual dos teus filhos e principalmente que essa relação com o mundo espiritual seja através da palavra de Deus. Que Cristo seja o centro da tua vida, dos teus projetos. E se você que me escuta, você quer ter um encontro pessoal com Cristo, você quer voltar para a casa do Senhor, um dia você foi cristão, foi crente, mas se afastou por algum motivo, eu quero orar por você. Você pode colocar a mão no teu coração e pode ter certeza de que Deus vai visitar a tua alma e você vai ter o seu coração transformado pelo poder de Deus. Se você, meu irmão, se sentiu tocado pela mensagem dessa noite, eu quero orar por você também, para que a tua casa seja
uma bênção, um lugar de transformação e renovo da parte de Deus. Então feche teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse instante, como igreja, eu quero pedir a tua bênção sobre os teus filhos, pedir a tua bênção sobre as mães, sobre os pais, sobre a família como um todo. Deus, que as verdades que foram aqui ministradas possam encontrar morada em cada coração. Abençoa, Senhor, cada família, promove a tua paz, derrama, meu Deus, a segurança necessária no coração desta casa, dessa família. Nós profetizamos salvação sobre cada lar. E Deus, nesse instante, se existe alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor, voltar, meu Deus, à tua casa, à tua presença, eu quero orar junto com ele. Escreve o seu nome no livro da vida. Ó Deus, reescreve a sua história, meu Pai. Lança no mar do esquecimento o seu passado. Deus, que ele possa, meu Deus, sentir-se tocado e, meu Deus, visitado, meu Deus, habitado pelo teu Espírito Santo. Nós abençoamos, meu Deus, o homem, a mulher, a criança, o jovem. Abençoamos as famílias que nos escutam. Essa é a nossa oração e súplica, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos, nós queremos, mais uma vez, orar, agora encerrando o culto na presença do Senhor. E eu quero, desde já, mais uma vez, agradecer a presença de vocês que estiveram conosco neste dia. Né? Muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu peço, né, a tua ajuda em se inscrever no nosso canal, tá certo? Se inscreve em nosso canal, tá certo? Deixa aí o teu like, tá certo? Dê o sinal de ok, de positivo, né? As pessoas mais antigas, assim feito eu, né? Fica com que é like? É lá, ó, aquela mãozinha de legal, deixa o teu like. Ativa o sininho aí que fica embaixo, tá certo? Toca aí o sino e compartilha, meu irmão. Compartilha essa mensagem, tá certo? Para que mais pessoas sejam abençoadas, mais famílias sejam abençoadas. Irmãos, nós precisamos orar pelas famílias, pela nossa família e pelas famílias que estão à nossa volta, tá certo? Para que Deus possa fazer um grande mover, porque grande é a fúria, irmãos, do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família. Então, que nós possamos estar orando, tá certo, pelas famílias e você compartilhando esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, e nessa oração nós queremos orar pela irmã Mônica, tá certo? Ela continua, né, hospitalizada, e a gente possa estar orando por ela, também pelo evangelista, né, Marcelo Batista, seu esposo. Orar, irmãos, por Marcelo Júnior, né, também está aí se recuperando. O Carlos, irmãos, o jovem Carlos, a Janine, né, o Luiz Carlos, nosso auxiliar, o nosso oficial, junto com sua esposa, irmãos, essa semana, né, eles também foram acometidos aí dessa enfermidade, nós possamos estar orando por eles. Também continuar orando por Andresa. Graças a Deus, hoje encerrou o período de quarentena de Andresa, tá certo? Esses 14 dias, né? Como alguns irmãos sabem, ela teve, né, o Covid-19, mas graças a Deus, certo? O sintoma que ela teve foi a perda do olfato e do paladar, tá certo? Não teve febre, teve nada, nenhuma complicação mais séria, mas ficou, irmãos, isolada no quarto nesses 14 dias, tá certo? Fiquei aqui, ó, na labuta, cuidando da casa, das meninas, tá certo? Mas graças a Deus está aí, né, restaurada. Mas vamos continuar orando, tá certo? Orar também por Wellington, né? O irmão do nosso irmão aqui da igreja, José Hilton, tá certo? Ele estava aí também, ele passou uma semana complicada, mas graças a Deus, irmãos, descobriram o problema do Wellington, estão tratando lá esse problema. E tudo, irmãos, eu vejo a mão do Senhor, a igreja orando, irmãos, e Deus fazendo, né, o seu mover em favor do seu povo. Não conheço, irmãos, nada mais poderoso do que a oração de uma igreja, a oração de um servo, irmãos, do Senhor. Por isso a gente vive, irmãos, orando e pedindo orações, porque a gente tem que pedir a quem pode nos dar. E quem é que pode dar? É o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos orar,
apresentando esses irmãos, irmã Mônica, Marcelo Júnior, Marcelo Batista, o evangelista, irmão Carlos, né, o nosso jovem Carlos do Ministério do Louvor, Janine também do Ministério do Louvor, Luiz Carlos junto com sua esposa, Andresa, Wellington, e tantos pedidos de oração, irmãos, né, que temos recebido, né, pela transmissão do culto, né. Nós vamos estar orando por você, meu irmão, nem se preocupe. Eu agradeço que há uns 15 dias atrás a gente orou pela minha tia, né, Jaqueline, também teve o Covid-19, foi entubada, né, e tudo isso aconteceu, mas já está em casa para a glória do Senhor. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? As mensagens, as notícias são ruins, né? A gente só vê o número aí aumentando, né, divulgado pela TV. Mas, irmãos, tem cura, tá certo? A gente precisa fazer a nossa parte, como a gente costuma dizer, tá certo? Não podemos brincar com o coronavírus, com o Covid-19, tá certo? Se você está com um sintoma mais leve, que é a perda do olfato e do paladar, como eu já disse, né? Não sai de casa, se isola, né? Tá certo? Vamos cumprir todas as regras, irmãos, para que a gente possa, né, não estar, né, nos expondo outras pessoas a uma doença, irmãos, que para muitos é muito séria, tá certo? Ninguém sabe, irmãos, como está a sua imunidade. Então, muito vai da imunidade da pessoa, tá certo? A imunidade baixa, então o Covid vai encontrar, né, espaço para melhor atuar no coração, na vida, né, no corpo dessa pessoa, melhor dizendo. Mas uma pessoa que tem uma imunidade mais forte, irmãos, consequentemente, é como estava dizendo aí, né, o presidente, né, vai ser uma gripe, né? E você vai passar por ela assim como passou minha esposa. Olfato, perda do olfato, perda do paladar. Mas tem gente, irmãos, que realmente está vindo a óbito. Então, a gente não sabe como vai chegar, a gente não sabe como o nosso corpo está. Então, eu peço aos irmãos, fiquem em casa se você puder. Se sair, usa as máscaras. Se for espirrar, proteja o rosto, tá certo? Se você não tiver de máscara. Vamos cumprir o que precisa ser feito, irmãos, para termos uma vida mais tranquila. Porque não quero, irmãos, causar medo aos irmãos. Mas quando, irmãos, passar esse período de isolamento ou distanciamento social, não quer dizer que os problemas vão estar resolvidos, não. Tá certo? A gente vai continuar, irmãos, usando máscara, a gente vai continuar, irmãos, tendo, né, que ter todo esse cuidado, né, de não estar abraçando, apertando mão, né? Procurar não estar compartilhando, né, dos objetos e estar higienizando as coisas, até que essa vacina, irmão, seja, né, criada e as pessoas sejam vacinadas. Então a gente precisa, irmãos, pegar essa quarentena e estar aprendendo com ela, porque vamos conviver com essa rotina por um período de tempo, tá certo? Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua presença. Meu amigo que nos escuta, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Terça-feira tem mais um culto e vai ser um prazer ter vocês conosco aqui, tá certo? Mesmo pelas ondas da internet, sintam-se abraçados, amados, tá certo? E, com certeza, a Igreja Batista Central do Cordeiro, né, é uma igreja que recebe você de braços abertos, pode ter certeza disso. Vamos orar, encerrando o culto na presença do Senhor, abençoando esses irmãos que mencionamos aqui os nomes, e em seguida eu vou impetrar a bênção dos apóstolos. Feche os teus olhos se você puder e vamos orar. Deus, nós te louvamos por mais um momento de culto e de celebração. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, visitar cada família, cada lar, mais uma vez eu te peço. E nesse instante, Pai, nós queremos interceder pelos teus filhos, irmã Mônica, Marcelo Júnior, Marcelo Batista, ó Deus, o Carlos, Janine, Luiz Carlos, Priscila, meu Deus, também o Wellington, também a Andresa, meu Pai, e tantos outros irmãos que estão acometidos aí dessa enfermidade. Que o Senhor possa estender tuas mãos de Deus, ó Pai, e repreender todo esse mal. Nós declaramos bênção de saúde sobre teus filhos, sobre teus servos. Repreende, ó Deus, esse mal. Guarda, meu Deus, a nossa casa e a nossa família. Ó Deus, que essa praga não venha chegar à nossa tenda.
Deus, nós cremos no poder da oração e por isso suplicamos a tua graça e a tua misericórdia. Nesse instante eu peço uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, de regozijo na tua presença. Nos livra de todo mal, ó Deus, nos guarda na entrada e na saída. Mais uma vez, meu Deus, eu quero te louvar por essa igreja, abençoa os irmãos, abençoa, meu Deus, a nossa equipe de trabalho, o pessoal, meu Deus, que é responsável pela transmissão desse culto, a Priscila, ó Deus, a Rose, o Ministério de Louvor da igreja, nós pedimos a tua bênção sobre a vida deles, os oficiais dessa casa, os presidentes de departamento, Deus, cada membro congregado, os amigos, a nossa vizinhança, nós abençoamos, meu Deus, toda a vizinhança como um todo, que sejamos muito abençoados. Essa é a minha súplica, meu Pai, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Eu quero declarar a graça do Todo-Poderoso, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo estejam derramadas sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Com certeza, eu profetizo uma semana de bênção sobre a tua vida. Mais uma vez, eu agradeço a equipe técnica, Priscila, Rose, Ministério Louvor, oficiais da igreja, membros e congregados. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sino e compartilhe. Deus abençoe, abençoe e seja abençoado pela palavra do Senhor.